No dia 1º de setembro de 1939, às 4h45 da madrugada, os canhões do encouraçado alemão Schleswig-Holstein dispararam contra a guarnição polonesa de Westerplatte. Não foi o primeiro tiro da história, mas foi o que abriu 6 anos de carnificina nos quais morreriam entre 70 e 85 milhões de pessoas. O que se seguiu não foi inevitável. Cada reviravolta dessa guerra dependeu de decisões que poderiam ter sido diferentes, de momentos em que o fio da história se inclinou apenas alguns milímetros e o mundo inteiro girou com ele. Estes são os 20 momentos que mudaram o resultado da Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar, se você é um verdadeiro apaixonado pela Segunda Guerra Mundial, quero mostrar algo especial. Criamos uma coleção dedicada à Batalha de Berlim de 1945, com mais de 200 fotografias históricas inéditas ou raramente vistas. Uma coleção que permitirá percorrer visualmente os últimos dias do Terceiro Reich. Soldados, veículos, ruas destruídas e cenas surpreendentes da batalha. Se quiser descobri-la completa, clique no link da descrição e adquira agora sua coleção. 1. O golpe de Sichelschnitt, a travessia do Mosa e a armadilha da Flandres, 10 a 15 de maio de 1940. Na manhã de 9 de maio de 1940, os soldados belgas plantavam flores ao redor de seus quartéis. Em Paris, os cafés estavam cheios e o hino não oficial do momento era J'attendrai, esperarei. O general Maurice Gamelin, comandante-chefe aliado, havia restabelecido as licenças de fim de semana. No dia seguinte, às 5h35 da manhã, o mundo que aqueles homens conheciam começou a desmoronar. A ofensiva alemã no oeste era, na verdade, 2 golpes simultâneos concebidos para que o segundo fosse invisível. O primeiro, bem visível, empurrou o exército alemão em direção à Holanda e à Bélgica. Como Gamelin havia previsto durante meses, as forças aliadas, o corpo expedicionário britânico e os melhores exércitos franceses lançaram-se rumo ao norte para cobri-los. Era exatamente o que Berlim queria. O segundo golpe foi o Plano Sichelschnitt, o golpe de foice, concebido pelo general Erich von Manstein e executado pelo grupo de exércitos A do Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt. 44 divisões, entre elas a maior concentração de forças blindadas já reunida até então, avançavam em silêncio pelas florestas das Ardenas, região que Gamelin havia declarado impenetrável para tanques. O general Charles Hunziker, responsável pelo setor de Sedan, tinha apenas 3 divisões de reservistas. Havia pedido mais 4. Foram-lhe negadas. Suas posições de concreto nem sequer apontavam na direção correta. Na tarde de 13 de maio, o general Heinz Guderian lançou suas forças blindadas do 19º Corpo contra o Mosa em Sedan. Incendiou casas na margem para criar cortinas de fumaça, enquanto seus pioneiros atravessavam em botes de borracha sob fogo intenso. Nessa mesma tarde, o general Erwin Rommel, comandante da 7ª Divisão Panzer, com 36 anos de idade, atravessou o Mosa perto de Dinant, depois de ordenar que seus próprios tanques disparassem contra as posições francesas na margem oposta. Rommel atravessou o rio com seus homens, sem blindagem, assumindo o comando de um batalhão de infantaria, quando os franceses ameaçaram reverter a situação. A artilharia francesa no setor de Sedan havia recebido ordens de economizar munição. Seus reservistas, muitos deles veteranos da Grande Guerra que não queriam morrer em outra, começaram a recuar. O general George, comandante da Frente Nordeste, recebeu a notícia naquela noite. O capitão André Beaufret, que o acompanhava, o viu desabar numa cadeira e desatar a chorar. Nossa frente se rompeu em Sedan, disse-lhe George. Há um colapso. Em 4 dias, os Panzers haviam aberto uma brecha de quase 80 quilômetros na frente aliada. As divisões blindadas francesas que tentaram fechá-la chegaram tarde, sem combustível, bloqueadas por colunas de refugiados. A RAF perdeu 40 de 71 bombardeiros enviados contra as pontes do Mosa. As pontes permaneceram de pé.
Em 20 de maio, as colunas do Grupo Kleist chegaram ao Canal da Mancha, em Abbeville. As melhores tropas aliadas da França e da Bélgica ficaram cercadas na Bolsa da Flandres. A campanha da França, em termos militares, já havia terminado. Durou apenas 10 dias desde a primeira travessia do Mosa. 2. A ordem de parada em Dunkerque. 300 mil soldados que não deviam escapar. 24 a 26 de maio de 1940. Em 23 de maio de 1940, o general Alan Brooke, comandante do 2º Corpo Britânico, escreveu em seu diário: "Só um milagre pode salvar o BIF agora." Esse milagre chegou na forma de um erro alemão. Na noite de 23 de maio, o Generaloberst Günther von Klug deteve suas 13 divisões ao longo da linha de canais a oeste da Bolsa de Dunkerque. Os Panzers do Grupo Kleist haviam perdido mais de 600 tanques em 3 semanas, mais da metade de sua força blindada. O terreno pantanoso do norte de Flandres não era adequado para veículos blindados. O marechal do Reich, Hermann Göring, afirmou que sua Luftwaffe poderia destruir sozinha o que restava do corpo expedicionário britânico. Hitler, que se mostrara nervoso durante toda a campanha, aprovou a pausa no dia seguinte. Escrito repetidamente como uma iniciativa pessoal de Hitler, que buscava negociar com a Grã-Bretanha. Os documentos da época, analisados pelo historiador Anthony Beevor, mostram que foi Rundstedt quem insistiu em deter os blindados e o próprio Brauchitsch, comandante do exército alemão, quem inicialmente deu a ordem. Hitler a ratificou. O erro durou 48 horas críticas. Durante esse tempo, o perímetro de Dunkerque se fortaleceu e a Operação Dínamo começou a ser organizada. Entre 26 de maio e 4 de junho de 1940, a Marinha Real e uma armada improvisada de mais de 800 embarcações contra torpedeiros de guerra, ferries, iates de recreio, barcaças de pesca, evacuaram 338.226 soldados das praias de Dunkerque. O Mar do Norte, naqueles dias, estava estranhamente calmo. Era, nas palavras do historiador naval, um dos períodos mais tranquilos da temporada em décadas. Os soldados franceses que cobriam a retaguarda, unidades da Divisão de Infantaria Leve e outros corpos que não conseguiram embarcar morreram ou foram feitos prisioneiros. A França perdeu suas melhores tropas na Bolsa, mas a Grã-Bretanha recuperou o núcleo de seu exército profissional. Sem Dunkerque, a Grã-Bretanha teria perdido 300 mil soldados com experiência de combate junto com seus oficiais num só golpe. Churchill teria enfrentado uma pressão insuportável para negociar. A guerra, no melhor cenário para os aliados, teria continuado em outros termos. No pior, teria terminado naquele verão. O milagre de Dunkerque não salvou a França, mas salvou a guerra. 3. A Batalha da Bretanha. A primeira derrota de Hitler, agosto a outubro de 1940. O verão de 1940 pertencia à Alemanha. Hitler havia conquistado em 6 semanas o que o Kaiser não conseguira em 4 anos. Os generais do Reich lhe ofereceram o título de primeiro soldado da nação. No Kroll Opera House de Berlim, diante do Reichstag reunido, Hitler ofereceu à Grã-Bretanha uma paz honrosa. Churchill nem sequer respondeu de forma oficial. A Luftwaffe possuía 656 caças Messerschmitt 109, 168 caças bimotores Me-110, 769 bombardeiros e 316 Stukas nos aeródromos do norte da França. O RAF Fighter Command do Marechal do Arhoogdowding contava com 504 Hurricanes e Spitfires para defender as ilhas britânicas. A inferioridade numérica era real. Em 13 de agosto de 1940, o Adlertag, o Dia da Águia, a Luftwaffe lançou sua grande ofensiva. Naquela tarde, 300 aviões atacaram o sul da Inglaterra. Os caças do Esquadrão 609 abateram 6 Stukas numa única interceptação. Ao final do dia, os alemães haviam perdido 47 aviões contra 13 britânicos,
Mas havia algo que a Luftwaffe não entendia. Dowding não era apenas um comandante, era um arquiteto. Havia construído um sistema integrado de radares de cadeia costeira, postos de observação, centros de controle e linhas telefônicas que permitia a seus esquadrões decolar quase exatamente quando necessário, sem desperdiçar combustível nem tempo em patrulhas inúteis. Os alemães atacavam os mastros de radar, mas, mesmo quando os danificavam, os técnicos os reparavam em horas. Atacaram os aeródromos e chegaram a danificar gravemente vários. O Fighter Command começou a sentir a pressão. A virada chegou na noite de 24 de agosto, quando uma formação de mais de 100 bombardeiros alemães sobrevoou seus objetivos e, por engano, bombardeou o centro de Londres. Churchill ordenou de imediato ataques de retaliação sobre Berlim. Göring, furioso e humilhado, tomou a decisão que selou o destino da Batalha da Bretanha. Ordenou redirecionar o grosso dos ataques dos aeródromos militares para as cidades. Em 15 de setembro de 1940, com Churchill observando do centro de comando do Grupo 11 em Uxbridge, a Luftwaffe lançou sua maior ofensiva final. O Fighter Command abateu 56 aviões inimigos contra 29 próprios. 4 dias depois, Hitler adiou indefinidamente a Operação Leão Marinho, a invasão da Grã-Bretanha. Em agosto e setembro, o coração da batalha, a RAF perdeu 723 aviões. A Luftwaffe perdeu mais de 2.000. Dos 2.917 aviadores que combateram sob a bandeira do Fighter Command, apenas 2.334 eram britânicos. Os demais incluíam 145 poloneses, 126 neozelandeses, 98 canadenses, 88 tchecos, 33 australianos, 29 belgas e 25 sul-africanos, entre outros. Muitos dos pilotos poloneses tinham menos de 25 anos e voavam por seu país destruído, com uma fúria que desconcertava até seus aliados. Se a Luftwaffe tivesse vencido essa batalha, a invasão terrestre da Grã-Bretanha teria se seguido. A Alemanha teria controlado o Atlântico Norte e toda a costa europeia de Narvik a Hendaia. O horizonte estratégico dos aliados teria se fechado completamente. 4. O Lend-Lease. O arsenal da democracia muda de mãos. Março de 1941. Na noite de 8 de março de 1941, o Senado dos Estados Unidos aprovou a Lei de Empréstimos e Arrendamentos. Roosevelt a havia defendido num discurso radiofônico em dezembro anterior com uma frase que se tornou célebre: "Devemos ser o grande arsenal da democracia." O programa mudou a equação material da guerra de uma forma que nenhuma batalha individual pôde igualar. Entre 1941 e 1945, os Estados Unidos transferiram sob o Lend-Lease aproximadamente 50 bilhões de dólares em equipamentos e suprimentos aos seus aliados, equivalente a cerca de 650 bilhões de dólares atuais. A Grã-Bretanha recebeu a maior parte, quase 31,4 bilhões. A União Soviética recebeu aproximadamente 11,3 bilhões de dólares em material, 400 mil veículos motorizados entre Studebaker, Dodge e Jeeps, 14 mil aviões, 13 mil tanques, 1.900 locomotivas ferroviárias, mais de 100 milhões de quilogramas de explosivos e aproximadamente 4,5 milhões de toneladas de alimentos. O alcance prático desses números era concreto ao extremo. Os soldados soviéticos comiam carne de porco enlatada americana nas trincheiras de Stalingrado. Os sapadores que limpavam campos minados antes de Kursk dirigiam caminhões Studebaker de 2,5 toneladas. Os generais coordenavam suas ofensivas por rádios de fabricação americana. O marechal Georgy Zhukov reconheceu depois da guerra, sem ambiguidade, que sem os veículos Studebaker, o Exército Vermelho não teria conseguido executar as operações ofensivas de grande profundidade
que definiram 1943 e 1944. A artilharia soviética podia manobrar em velocidade porque seus tratores de reboque eram americanos. Sem o combustível de aviação de alta octanagem que chegava dos Estados Unidos, cerca de 2,5 milhões de toneladas durante a guerra, a Força Aérea Soviética teria voado num ritmo consideravelmente menor. Até o próprio Stalin, num jantar com Roosevelt durante a Conferência de Teherã de novembro de 1943, brindou em termos que seus intérpretes descreveram como um reconhecimento genuíno do papel americano. Para a Grã-Bretanha, o Lend-Lease chegou no momento mais precário. Depois de Dunquerque, o corpo expedicionário britânico havia abandonado na França quase todo o seu equipamento pesado, cerca de 2.500 canhões, 700 tanques e mais de 90 mil fuzis. Os 50 contratorpedeiros da Primeira Guerra Mundial, cedidos por Roosevelt em setembro de 1940 em troca de bases navais no Caribe, eram antiquados e exigiam reparos extensos, mas representaram um alívio imediato para as patrulhas do Atlântico Norte, onde os U-Boots de Dönitz chegaram a afundar 688 mil toneladas de carga num único mês, em abril de 1941. O Atlântico era a artéria por onde corria tudo o mais. A Alemanha sabia disso. O Grossadmiral Raeder havia compreendido desde o início. A guerra submarina precisava afundar navios mais rápido do que os estaleiros aliados conseguiam construí-los. Em seu ponto mais alto, em 1942, os U-Boots afundaram 1.664 navios com um total de mais de 7,7 milhões de toneladas de deslocamento. Cada navio afundado era munição, combustível ou alimento que não chegava. Foi o desafio logístico mais grave que os aliados enfrentaram durante toda a guerra, e só pôde ser sustentado porque a produção industrial americana repunha as perdas a um ritmo que Berlim não conseguiu antecipar. Os estaleiros de Kaiser, em Richmond, Califórnia, chegaram a colocar em serviço um cargueiro Liberty, 134 metros de comprimento, 10 mil toneladas de carga útil, em 4 dias e meio de trabalho contínuo. O efeito multiplicador do Lend-Lease é difícil de exagerar. Na Batalha de Kursk, em julho de 1943, os tanques T-34 soviéticos rodavam sobre pneus de borracha de produção americana. Os pilotos do 5º Exército da Guarda combatiam em Yak e Lavotkin, cujos instrumentos eram de fabricação americana. Nos campos minados da Bielorrússia, na primavera de 1944, os Studebaker americanos chegariam a transportar até os deportados chechenos 390 mil pessoas expulsas por ordem de Stalin rumo ao Cazaquistão, antes que esses mesmos caminhões retornassem às rotas de suprimento do Exército Vermelho. Sem o Lend-Lease, a guerra de desgaste na frente oriental teria sido incomparavelmente mais lenta, mais sangrenta e de resultado menos previsível. O programa não venceu batalhas por si só. Proporcionou algo mais fundamental, a resistência material para travá-las. 5. Operação Barbarossa. O dia em que a Alemanha perdeu a guerra, 22 de junho de 1941. Às 3h15 da madrugada de 22 de junho de 1941, a artilharia alemã abriu fogo simultaneamente ao longo de uma frente de 1.800 quilômetros, do Báltico ao Mar Negro. Foi o maior ataque terrestre da história da humanidade. Quase 3 milhões de soldados alemães, apoiados por forças finlandesas, romenas, húngaras e italianas lançados contra a União Soviética. Stalin havia recebido mais de 80 advertências claras do iminente ataque. Ignorou todas. Quando o embaixador alemão Friedrich von der Schulenburg, um homem que mais tarde morreria executado por sua participação no complô de 20 de julho de 1944 para assassinar Hitler, o alertou pessoalmente sobre o perigo, Stalin explodiu. A desinformação chegou ao nível de embaixador.
Ordenou que um desertor alemão que havia cruzado as linhas na noite anterior para avisar sobre a invasão fosse fuzilado por espalhar informações falsas. No primeiro dia da invasão, a Luftwaffe destruiu cerca de 1.800 aviões soviéticos em solo, contra apenas 35 aeronaves próprias perdidas. As divisões soviéticas na fronteira tinham seus tratores retirados para a colheita, de modo que sua artilharia não podia se mover. Os oficiais aterrorizados pela NKVD após as purgas que haviam eliminado 35% dos quadros de comando estavam paralisados. Porque Barbarossa foi o momento em que a Alemanha perdeu a guerra, se a princípio foi um sucesso devastador, porque Hitler havia decidido combater simultaneamente contra as duas maiores economias industriais do mundo. Havia ignorado a advertência de Bismarck sobre não invadir a Rússia e a lição elementar de que uma guerra em duas frentes é uma guerra perdida. O Plano da Fome, concebido pelo secretário de Estado Herbert Backe, previa a morte de 30 milhões de cidadãos soviéticos para alimentar o exército alemão. A Ordem dos Comissários, de 6 de junho de 1941, instruía os comandantes a fuzilar todos os comissários políticos capturados. Essas diretrizes não apenas transformaram a guerra em um genocídio, também garantiram que os soviéticos lutassem até o último homem, porque a rendição significava a morte. O próprio Hitler disse isso a seus generais em 30 de março de 1941. Esta é uma guerra de extermínio. Foi. E essa decisão fez com que o exército soviético, apesar de suas perdas catastróficas de 1941 e 1942, nunca deixasse de combater. O plano alemão calculava que a URSS entraria em colapso em 8 semanas. Basta dar um pontapé na porta podre, disse Hitler a seus generais, e todo o edifício desabará. Mas o edifício não desabou. E a Alemanha encontrou do outro lado dessa porta algo para o qual seus estrategistas não tinham um plano. O inverno russo, o espaço imenso e a capacidade da indústria soviética de ser evacuada, fábricas inteiras, desmontadas e enviadas de trem para o outro lado dos Urais e relançada no vazio siberiano. 6. Pearl Harbor e a declaração de guerra de Hitler. O mês de dezembro que mudou tudo. 7 a 11 de dezembro de 1941. No domingo, 7 de dezembro de 1941, ou 8 de dezembro no horário local de Tóquio, o comandante Fushida Mitsuo ajustou seus binóculos sobre as águas de Pearl Harbor a partir da cabine de seu bombardeiro. Às 7 horas e 49 minutos da manhã, enviou o sinal Tora, 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 Tigre, 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 para a frota de porta-aviões japonesa que o aguardava ao norte. A surpresa foi total. A primeira onda de 183 aviões atingiu a Battleship Row com torpedos e bombas. O USS Oklahoma virou lentamente. Mais de 400 homens morreram presos sob seu casco. O USS Arizona explodiu em uma bola de fogo que matou mais de 1.000 homens em segundos. Ao final do ataque, a Marinha Americana havia perdido 2 contratorpedeiros destruídos e vários encouraçados afundados ou danificados, além de 188 aviões destruídos. 2.335 militares americanos estavam mortos. O que o almirante Yamamoto Isoroku havia temido se confirmou. Os porta-aviões americanos não estavam no porto naquele fim de semana. O USS Enterprise e o Hornet haviam partido dias antes. Yamamoto, o mais lúcido dos comandantes navais japoneses, não se juntou às comemorações em Tóquio naquela noite. Havia vivido nos Estados Unidos, havia estudado em Harvard e sabia melhor do que ninguém o que estava por vir. Temo que despertamos um gigante adormecido e enchemos seu coração de terrível determinação, teria dito, embora a citação exata continue sendo disputada pelos historiadores. O almirante Chester Nimitz chegou a Pearl Harbor no final de dezembro para assumir o comando da Frota do Pacífico. Era um texano de fala mansa, descendente de nobreza alemã empobrecida, que tomava decisões com autoridade tranquila e reunia ao seu redor homens que lhe dedicariam uma lealdade extraordinária.
Mas o momento verdadeiramente decisivo de dezembro de 1941 não foi o ataque japonês. Foi a declaração de guerra da Alemanha aos Estados Unidos, em 11 de dezembro. Hitler não estava obrigado pelo pacto tripartite a declarar guerra aos Estados Unidos após o ataque japonês a Pearl Harbor. O pacto era defensivo. O Japão havia atacado primeiro. Mas Hitler, em um delírio de euforia napoleônica pelas aparentes vitórias no leste, declarou guerra voluntariamente. Seus assessores, incluindo Ribbentrop, mal conseguiram conter o espanto. O próprio Goebbels anotou em seu diário que a notícia de Pearl Harbor havia caído como um raio do céu azul. Churchill, em Chequers, ao receber a notícia, disse que naquela noite dormiu pela primeira vez em muito tempo. A entrada dos Estados Unidos na guerra em ambos os teatros de operações significou que a maior produção industrial do mundo, que já apoiava a Grã-Bretanha e a União Soviética por meio do Lend-Lease, se voltou completamente para o esforço de guerra aliado. Em 1944, os Estados Unidos produziriam sozinhos mais material de guerra do que todos os países do eixo juntos. A manhã de 7 de dezembro de 1941 mudou a correlação de forças no Pacífico. Em 11 de dezembro, Hitler a mudou no mundo inteiro. 7. A Batalha de Midway, 4 porta-aviões em 6 minutos, 4 a 7 de junho de 1942. Na manhã de 4 de junho de 1942, o comandante Fushida Mitsuo observava do convés do porta-aviões Akagi como os mecânicos japoneses rearmavam as aeronaves com bombas de ataque ao solo para uma segunda onda sobre o atol de Midway. No hangar inferior, torpedos e bombas empilhavam-se sem as gaiolas de segurança que protegem as ogivas durante as operações de rotina. A pressa não dava tempo para protocolos. Às 10 horas e 20 minutos, a ordem chegou: preparar lançamento. Às 10 horas e 24 minutos, alguém no convés do Akagi gritou: mergulhadores! O que se seguiu durou menos de 6 minutos. Os bombardeiros de mergulho SBD Dauntless do USS Enterprise e do USS Yorktown tinham passado a maior parte da manhã perdidos sobre o Pacífico, à procura da frota japonesa. Tinham chegado em ondas separadas e desorganizadas. Os torpedeiros TBD Devastator, lentos e obsoletos, tinham chegado primeiro e sido massacrados pelos Zeros japoneses. Dos 41 torpedeiros que atacaram, 35 não regressaram. Não conseguiram um único impacto, mas esse massacre foi, em termos táticos, providencial. Os caças Zero japoneses tinham descido a baixa altitude para perseguir os torpedeiros. Quando os Dauntless surgiram das nuvens a 3.000 metros, o convés dos porta-aviões japoneses estava desprovido de proteção aérea, saturado de aviões rearmados e carregados de combustível. O tenente-comandante Clarence Wade McCluskey tomou a decisão de prolongar a busca, mesmo com os seus aviões no limite de combustível. Os seus 2 esquadrões encontraram o rastro de um destroyer japonês e seguiram esse caminho. O que encontraram no fim desse rastro foram 4 porta-aviões. Os primeiros 3 acertos no Akagi não foram, cada um por si, golpes mortais. Mas a explosão em cadeia das aeronaves carregadas no hangar transformou o porta-aviões num inferno em minutos. O Kaga sofreu 4 impactos. O Soryu foi atingido e os seus paióis de munição começaram a explodir. O comandante do Soryu, o capitão Yanagimoto Ryusaku, recusou ser evacuado. A última coisa que os seus homens viram foi a sua figura de pé na ponte envolta em chamas, a gritar "Banzai!". Em 6 minutos, 3 dos 4 porta-aviões de elite da primeira frota aérea japonesa estavam em chamas. Pouco depois, aviões do Enterprise atingiram o 4º, o Hiryu. O Japão perdeu em Midway 250 aviões, 4 porta-aviões de primeira linha, um cruzador e mais de 3.000 marinheiros, incluindo centenas de pilotos veteranos de Pearl Harbor e da campanha do Pacífico Sul, que demorariam anos a ser substituídos. O almirante Nimitz reconheceu-o abertamente no seu relatório.
Se nos tivesse faltado informação antecipada sobre os movimentos japoneses, e se tivéssemos sido apanhados de surpresa com as forças de porta-aviões dispersas, possivelmente tão longe quanto no Mar do Coral, a Batalha de Midway teria terminado de forma muito diferente. A diferença foi o comandante Joseph Rochefort e a sua equipa de criptoanálise em Pearl Harbor, que tinham decifrado o código naval japonês. Rochefort, que frequentemente trabalhava de roupão de seda vermelha e chinelos, identificara AF como o código para Midway ao armar uma armadilha. Enviar uma mensagem em aberto dizendo que Midway tinha escassez de água. 2 dias depois, os japoneses transmitiram que AF estava com falta de água. A armadilha funcionou. A Batalha de Midway foi o ponto de viragem do Pacífico. O Japão nunca mais recuperou a iniciativa. 8. Stalingrado. A Operação Urano e a Armadilha de Aço, 19 a 23 de novembro de 1942. No outono de 1942, a cidade de Stalingrado tornou-se o símbolo pessoal de 2 ditadores. Hitler prometera conquistá-la. Stalin ordenara defendê-la até ao último homem. O general Vassili Chuikov, comandante do 62º Exército encurralado na faixa da cidade junto ao Volga, respondeu ao comissário Nikita Khrushchev com uma única frase quando questionado sobre a sua missão: defenderemos a cidade ou morreremos na tentativa. Chuikov era um general de outra espécie. Tinha o rosto largo de um camponês russo e uma cabeleira escura e encaracolada. Espancava os oficiais que falhavam. Instalou o seu posto de comando em Mamayev Kurgan, o monte de 102 metros que dominava a cidade e o rio, sob fogo direto de artilharia. Compreendeu desde o primeiro dia algo que os seus superiores demoraram semanas a assimilar. Os soldados alemães detestavam o combate corpo a corpo em espaços fechados. Em campo aberto, a Wehrmacht era uma máquina quase imbatível. Dentro de um edifício destruído, entre escombros de betão e vigas de aço, com os obuses sem conseguirem distinguir amigo de inimigo, as suas vantagens táticas desapareciam. Abraçá-los, chamava-lhe Chuikov. Abraçar o inimigo tão de perto que a Luftwaffe não se atrevesse a bombardear. As suas linhas não podiam estar a mais de 50 metros das alemãs. O 62º Exército foi à isca. Quando chegou a Stalingrado em setembro de 1942, tinha 20.000 homens e menos de 60 tanques, a maioria imóveis, enterrados como baterias de artilharia fixa. Nos primeiros dias da batalha, o 6º Exército Alemão do general Friedrich Paulus lançou onda após onda de assaltos que chegaram a empurrar o 62º Exército para uma faixa de apenas 200 metros junto ao Volga. Essa faixa foi a que não cedeu. Na noite de 14 de setembro, a 13ª Divisão de Guardas do Major-General Rodimtsev, um veterano da Guerra Civil Espanhola, atravessou o Volga de 1.300 metros de largura em barcaças e barcos a remos sob fogo alemão, sem tempo sequer para fixar as baionetas antes de se lançarem ao ataque na margem. Cada unidade que reforçava a cidade atravessava esse rio exposta à artilharia, aos Stukas e ao fogo de metralhadora. Muitas nutriram-se com os seus próprios mortos. A cidade convertida em escombros era a arma de Chuikov. As ruínas que os bombardeamentos da Luftwaffe tinham criado tornaram-se o campo de batalha que destruía o atacante. Snipers soviéticos como Vassili Zaitsev, um caçador siberiano de 24 anos tornado figura de propaganda, e o anônimo Anatoly Chekhov, cujas memórias o correspondente Vassili Grossman registrou com detalhes arrepiantes, operavam a partir de pisos derrubados e buracos de esgoto, escolhendo as suas vítimas pela graduação marcada no uniforme. Os artilheiros eram um alvo prioritário. Os soldados que saíam para procurar água também. O 6º Exército gastou no mês de setembro de 1942 25 milhões de balas de infantaria. O 62º Exército, com os seus meios limitados, nem sequer podia permitir-se um cinto de metralhadora para a guarda de um posto.
As mulheres piloto do 588º Regimento de Bombardeamento Noturno voavam todas as noites em biplanos PO-2 de madeira sobre as linhas alemãs, desligando os motores no último momento para que o deslize silencioso aterrorizasse as sentinelas. Os alemães chamaram-lhes as Bruxas da Noite. A munição de artilharia soviética vinha do outro lado do Volga em pequenas barcaças que a aviação alemã atacava de dia. As mulheres enfermeiras da linha da frente cruzavam o terreno sob fogo para arrastar feridos, frequentemente metendo-se sob o corpo caído para carregá-lo às costas. As dos hospitais de campanha, sobrelotadas, faziam transfusões de braço para braço com o seu próprio sangue. Stalin, que normalmente era incapaz de esperar, ouviu pela primeira vez os seus generais. Georgy Zhukov e Alexander Vassilevsky explicaram-lhe que a solução não era atacar de frente a muralha alemã, mas sim rodeá-la a partir de flancos onde as forças do eixo eram mais fracas. Os flancos norte e sul do 6º Exército estavam cobertos pelos 3º e 4º Exércitos romenos, cujas tropas careciam de equipamento antitanque moderno, tinham moral muito baixa e sofriam um amargo ressentimento contra os oficiais alemães que frequentemente as insultavam. A inteligência soviética interrogara prisioneiros romenos que descreviam soldados que se mutilavam a si próprios para evitar o serviço, pagamentos diários equivalentes ao preço de 1 litro de leite e oficiais que espancavam os seus homens. Na noite de 18 para 19 de novembro, sapadores soviéticos disfarçados com uniformes brancos de camuflagem rastejaram pela neve perante os postos sentinela romenos para limpar campos de minas. Às 7h30 da manhã de 19 de novembro, centenas de obuses, morteiros e baterias de Katyusha dispararam simultaneamente. O chão tremeu a 50 quilômetros de distância. Um soldado do 371º Regimento de Infantaria alemão disse depois ao seu interrogador do NKVD: "Se a Katyusha cantar mais algumas vezes, tudo o que restará de nós serão os nossos botões de ferro." A 23 de novembro, as tenazes da Operação Urano fecharam-se em Kalash-na-Donu. O 6º Exército Alemão, 300.000 homens, ficou cercado. O general Paulus solicitou permissão para romper o cerco. Hitler recusou. Göring prometeu que a Luftwaffe poderia abastecer as tropas cercadas com 500 toneladas diárias de mantimentos. A Luftwaffe nunca chegou a entregar mais de 100 toneladas nos seus melhores dias, e em dezembro o tempo fechou os aeródromos. Os soldados do 6º Exército começaram a morrer de fome. A temperatura caiu para 40 graus negativos. Os cavalos morreram e foram comidos. Depois, os cães. A ração diária, que em outubro era de 750 gramas de pão, caiu para 200 em dezembro e para 75 em janeiro. Os médicos militares registraram os primeiros casos de distrofia severa em novembro. Para janeiro de 1943, era a condição normal. A 31 de janeiro de 1943, Friedrich Paulus, promovido a marechal de campo por Hitler na noite anterior, num gesto que era uma ordem implícita para se suicidar em vez de se render, pois nenhum marechal alemão tinha caído prisioneiro. Rendeu-se ao general soviético Mikhail Shumilov, na cave dos armazéns Univermag, em Stalingrado. A 2 de fevereiro, os últimos resistentes do 6º Exército depuseram as armas. Dos 300.000 homens cercados, cerca de 91.000 caíram prisioneiros. Desses, apenas aproximadamente 6.000 regressaram à Alemanha. O resto morreu de fome, frio ou doenças nos campos soviéticos. Stalingrado foi o primeiro grande desastre alemão irreversível da Frente Oriental. Demonstrou que o Exército Vermelho podia planear e executar operações de grande escala com engano estratégico de alto nível. E demonstrou algo mais, que o 6º Exército podia ser destruído. A invencibilidade alemã tinha morrido na neve do Don. 9. El Alamein, Rommel, a inteligência ultra e o ponto de não retorno no deserto.
23 de outubro a 4 de novembro de 1942. Às 20h40 de 23 de outubro de 1942, a artilharia do general Bernard Montgomery iniciou um bombardeamento sobre as posições do Afrika Korps, que iluminou toda a linha do horizonte. À distância, escreveram os observadores. Pareciam relâmpagos de tempestade que cobriam o céu de ponta a ponta. O general Georg Stumme, que comandava o Panzerarmee África na ausência de Rommel, convalescente na Alemanha, tinha recebido ordens para não responder ao fogo, a fim de poupar munições. Stumme saiu de carro para ver a situação por si mesmo. Quando o seu veículo foi atacado, o motorista acelerou sem se aperceber de que o general tinha saltado do carro. O cadáver de Stumme não foi encontrado até o dia seguinte. Tinha morrido de ataque cardíaco. Montgomery possuía uma vantagem que Rommel desconhecia. As descodificações ultra de Bletchley Park tinham-lhe revelado o plano defensivo alemão com precisão quase perfeita, incluindo a posição dos campos de minas, os jardins do diabo que Rommel tinha concebido, e a disposição das unidades blindadas. A Operação Lightfoot foi preparada com esse conhecimento. Rommel, ao saber da ofensiva britânica e da morte de Stumme, apanhou um avião da Alemanha via Roma. Chegou ao seu quartel-general ao entardecer de 25 de outubro. O que encontrou foi uma situação que se deteriorava irreversivelmente. Os seus tanques consumiam combustível, que os navios aliados estavam a afundar no Mediterrâneo antes mesmo de chegar às praias africanas. A Royal Navy e a Desert Air Force tinham construído uma armadilha logística em redor do Afrika Korps, muito antes de os primeiros disparos soarem em El Alamein. A batalha foi decidida não num único golpe, mas num lento esmagamento. A 9ª Brigada Blindada foi enviada para uma carga frontal contra posições antitanque que o próprio Montgomery sabia que seria suicida. Disseram-lhe. Respondeu que era necessário. A brigada foi praticamente aniquilada, mas a resistência alemã, já exausta, não aguentou mais. A 3 de novembro, Rommel enviou uma mensagem ao OKW explicando que precisava de se retirar. Hitler respondeu-lhe com uma das suas famosas ordens de extermínio. Não pode haver outro pensamento que não seja manter-se firme, não dar um passo atrás e lançar cada arma e cada soldado disponível na batalha. Prometeu apoio aéreo e mantimentos que não chegariam. Terminou. Esta não é a primeira vez na história que a determinação resoluta prevalece sobre os batalhões mais fortes do inimigo. Existe apenas uma escolha para as suas tropas, a vitória ou a morte. Rommel, que sabia que essas ordens eram uma fantasia, teve a fraqueza fatal de obedecer-lhes durante horas, antes de finalmente iniciar a retirada. O atraso custou milhares de vidas, a maioria italianas, que foram abandonadas sem transporte motorizado no deserto. O Afrika Korps escapou, mas o mito de Rommel como o general invencível do deserto morreu em El Alamein. E com ele morreu a última possibilidade alemã de cortar o canal de Suez, apoderar-se dos campos petrolíferos do Médio Oriente e alterar a equação estratégica do Mediterrâneo. Goebbels entendeu-o antes de qualquer outro. Estamos num ponto de viragem da guerra. 10 Kursk e Prokhorovka, o último golpe alemão no leste, 5 a 23 de julho de 1943. A Operação Cidadela devia reconquistar a iniciativa alemã na frente oriental. O plano era simples no papel: atacar a partir do norte e do sul o saliente soviético de Kursk, cortar as forças entrincheiradas no interior e destruí-las num grande movimento de envolvimento. Hitler proclamou na sua ordem de 15 de abril de 1943: a vitória em Kursk será um farol para o mundo inteiro. O que a Alemanha não sabia, ou melhor, o que Hitler negou, era que os soviéticos a esperavam há meses. O agente soviético John Cairncross, que trabalhava em Bletchley Park e enviava informações ao serviço de inteligência externo soviético através do seu oficial de ligação em Londres, forneceu detalhes precisos do plano alemão
incluindo a identificação dos aeródromos da Luftwaffe na região. Em maio de 1943, a aviação soviética lançou ataques preventivos sobre esses aeródromos e destruiu mais de 500 aviões no solo. O marechal Zhukov e o general Vasilevsky convenceram Stalin de que a melhor estratégia era absorver o golpe na defesa e depois contra-atacar. Stalin, habitualmente impaciente, aceitou esperar. O que se seguiu foi a maior preparação defensiva da história. Mais de 300 mil civis mobilizados ajudaram a construir 8 linhas de defesa que se estendiam quase 300 quilômetros para a retaguarda. Os sapadores instalaram mais de 500 mil minas no saliente. Foram escavados 9 mil quilômetros de trincheiras. Os canhões antitanque estavam camuflados e com ordens para não disparar até que os Panzers estivessem a 20 metros de distância. A 5 de julho de 1943, a ofensiva alemã começou com 2 horas de atraso, porque os soviéticos tinham lançado antes um bombardeamento preventivo após capturarem um prisioneiro que revelou a Hora H. No setor norte, o 9º Exército do general Walter Model encontrou resistência desesperada. No setor sul, o 2º Corpo Panzer SS do general Paul Hauser avançou mais, mas também encontrou camadas de defesa que absorviam os seus ataques como esponjas. Os novos tanques Panther, enviados diretamente das linhas de produção na Alemanha, revelaram-se mecanicamente pouco fiáveis e muitos incendiaram-se sozinhos. A 12 de julho, nos campos de trigo a sudeste de Prokhorovka, o general Rotmistrov lançou o contra-ataque do 5º Exército de Tanques de Guardas. O que se seguiu foi, durante décadas, descrito como a maior batalha de tanques da história, embora investigações posteriores tenham matizado os números originais. Os T-34 carregaram a velocidade máxima contra os Tiger do 2º SS Panzer Corps. Rotmistrov tinha ordenado aproximar-se o máximo possível, porque as munições soviéticas ressaltavam na blindagem frontal dos Tiger a longa distância. Os tanques alemães, por sua vez, perdiam a sua vantagem de alcance no combate corpo a corpo. Um Obersturmführer Rudolf von Ribbentrop, filho do ministro das Relações Exteriores alemão, descreveu a cena a partir da torre do seu Tiger. O que vi deixou-me sem palavras. De trás de uma ondulação do terreno a 150 a 200 metros, apareceram 15, depois 30, depois 40 tanques. No final, eram demasiados para contar. Nesse mesmo dia 12 de julho, os aliados desembarcaram na Sicília. Hitler interrompeu a Operação Cidadela 3 dias depois, a 13 de julho, redirecionando divisões esse para a Itália. Para os soviéticos, foi o sinal para lançar as suas próprias ofensivas. Kutuzov no norte, Polkovodets, Rumiantsev no sul. Nunca mais a Alemanha lançaria uma ofensiva estratégica na frente oriental. 11. Itália e a queda de Mussolini, o aliado que se desintegrou, julho a setembro de 1943. Na madrugada de 10 de julho de 1943, unidades anglo-americanas desembarcaram na costa sul da Sicília. A campanha da Itália, que Churchill tinha defendido apaixonadamente contra as reticências americanas, prometia atingir o ventre mole do eixo. O flanco mole revelou ser uma navalha. Mas o que a campanha italiana conseguiu foi precipitar o colapso político do regime fascista. A 25 de julho de 1943, o Grande Conselho do Fascismo votou pela destituição de Benito Mussolini. O rei Vítor Emanuel III mandou prendê-lo nessa mesma noite, ao sair de uma audiência. O Duce foi conduzido numa ambulância para um destino secreto. A rendição italiana, assinada a 8 de setembro de 1943, retirou a Itália do lado do eixo. A Alemanha respondeu com a Operação Eiche. Carvalho. A 12 de setembro, um comando de Fallschirmjäger, sob o comando do Obersturmbannführer Otto Skorzeny, resgatou Mussolini da sua prisão no Gran Sasso, nos Abruzos,
numa operação de planadores que passou para a história das operações especiais. Hitler reinstalou-o como fantoche na República Social Italiana, com sede em Salò. Mas o verdadeiro efeito da campanha italiana foi estratégico e de desgaste. A Alemanha teve de enviar divisões que faziam falta no leste e na França para se defender na península. O marechal Albert Kesselring construiu linhas defensivas, a linha Gustavo, a linha Gótica, que atrasaram o avanço aliado durante meses à custa de enormes perdas em ambos os lados. Monte Cassino foi destruída 3 vezes antes de cair. Para os aliados, a frente italiana foi uma hemorragia lenta. Para a Alemanha, foi outra frente que não podia permitir-se. 12. O dia D. Overlord e a abertura da segunda frente. 6 de junho de 1944. No dia 5 de junho de 1944, o general Eisenhower analisava os boletins meteorológicos no seu quartel-general em Southwick House, a norte de Portsmouth. A tempestade no Canal da Mancha continuava. As ondas ultrapassavam 1,5 metro, mas o seu meteorologista-chefe, o Group Captain James Stagg, apresentou-lhe uma pequena janela. O tempo poderia melhorar marginalmente na noite de 5 para 6 de junho. Eisenhower ponderou em silêncio durante vários minutos. A armada de invasão já tinha saído dos portos. Adiar 2 semanas significava fazê-la coincidir com a pior tempestade no Canal da Mancha em 40 anos, que de facto atingiu a costa a 19 de junho e teria destruído a operação. O general Miles Dempsey, que comandaria o 2º Exército Britânico, disse mais tarde que a decisão de Eisenhower de seguir em frente foi o ato mais corajoso da guerra. Eisenhower disse: "Vamos." A Operação Overlord era extraordinária não só pela sua escala. 156 mil soldados desembarcaram no primeiro dia, apoiados por 11 mil aviões e mais de 6 mil navios, mas pela sua complexidade de engano. O Plano Fortitude convenceu os alemães de que a Normandia era um chamariz e que o verdadeiro ataque viria pelo Passo de Calais, liderado pelo general George Patton. Os alemães, mesmo depois do desembarque, mantiveram o 15º Exército no Pas de Calais, à espera de um segundo ataque que nunca aconteceu. A batalha mais dura do dia D ocorreu na praia de Omaha. O bombardeamento naval e aéreo prévio tinha falhado. Os aviões tinham esperado demasiado tempo para soltar as suas bombas, e todas caíram em terra firme, sem tocar em nenhuma posição da praia. Quando as rampas dos barcos de desembarque baixaram, os homens da 1ª e 29ª Divisões de Infantaria Americana entraram diretamente sob o fogo de metralhadoras vindas dos penhascos. Os tanques Duplex Drive, concebidos para flutuar até a costa, afundaram-se no mar agitado. Em poucas horas, a praia de Omaha era um matadouro. O general Omar Bradley considerou brevemente abandoná-la, mas grupos isolados de soldados encontraram caminhos para os penhascos. Destroyers americanos e britânicos aproximaram-se perigosamente da costa e dispararam com precisão sobre os bunkers alemães. No final do dia, a praia estava tomada. Overlord funcionou porque os alemães não podiam saber quando nem onde os aliados atacariam até que o fizeram, e quando o souberam, Hitler estava a dormir. O Führer tinha regressado tarde na noite anterior de Munique, e os seus assistentes recusaram-se a acordá-lo para dar a ordem de libertar as divisões Panzer de reserva. Quando os Panzer se moveram, já era tarde. A abertura da frente ocidental significou que a Alemanha combatia agora em 3 frentes simultâneas: no leste contra o Exército Vermelho, no sul contra os aliados na Itália e no oeste contra o peso combinado do Exército Anglo-Americano. Era o pesadelo estratégico que Hitler tinha prometido evitar. 13. A Operação Bagration. O golpe que desfez o grupo de exércitos Centro, 23 de junho a 19 de agosto de 1944. Enquanto os aliados lutavam na Normandia para sair do Bocage, o Exército Vermelho lançou, a 23 de junho de 1944, a maior ofensiva da sua história. A Operação Bagration,
nomeada em homenagem ao general tsarista Piotr Bagration, morto na Batalha de Borodino em 1812, atingiu o grupo de exércitos centro-alemão com 4 frentes soviéticas coordenadas. Mais de 1,2 milhões de soldados, 4.000 tanques e 5.300 aviões. Em 8 semanas, a operação destruiu completamente o grupo de exércitos centro-alemão. 25 divisões alemãs foram aniquiladas ou capturadas. As baixas alemãs superaram os 400.000 homens, mais do que em Stalingrado. A frente soviética avançou cerca de 600 quilômetros para oeste. Bagration foi possível graças à Maskirovka, o mascaramento estratégico soviético, levada ao nível de arte. Os reforços viajavam de noite, os veículos operavam sem faróis, as concentrações de tropas dissimulavam-se sob a cobertura florestal e os alemães esperavam o ataque na Ucrânia, não na Bielorrússia. A operação confirmou que o Exército Vermelho de 1944 era um instrumento militar completamente diferente do de 1941. Os seus generais tinham aprendido, a um custo incalculável em vidas humanas, a coordenar artilharia, infantaria, blindados e aviação em operações profundas de ruptura. O que Tukhachevsky tinha teorizado nos anos 30, antes de ser fuzilado nos expurgos, os seus sucessores executavam agora com uma precisão brutal. 14. A Operação Market Garden. A ponte longe demais. 17 a 27 de setembro de 1944. A 17 de setembro de 1944, 3 divisões aerotransportadas, a 82ª e a 101ª americanas e a 1ª britânica, saltaram dos seus aviões sobre o sul da Holanda para capturar uma cadeia de pontes sobre canais e rios até ao Reno Inferior, em Arnhem. O 30º Corpo do general Brian Horrocks deveria avançar por uma única estrada para o substituir antes que as suas munições e água se esgotassem. Era o plano mais audaz que Montgomery alguma vez tinha desenhado. Bradley, que o conhecia bem, disse que se Montgomery tivesse chegado ao chefe com uma ressaca, ele não teria ficado mais espantado do que com esta proposta. As advertências existiam. A inteligência holandesa tinha informado que as 9ª e 10ª divisões Panzer SS estavam a descansar nas florestas em redor de Arnhem. O major Brian Urquhart, oficial de inteligência da 1ª Divisão Aerotransportada Britânica, apresentou fotografias aéreas que mostravam tanques. Foi enviado de baixa por exaustão nervosa. A operação fracassou devido à acumulação de pequenas catástrofes. As zonas de lançamento estavam demasiado longe das pontes. As rádios táticas falharam quase completamente no terreno florestal de Arnhem. Os alemães reagiram com uma velocidade que ninguém esperava, em grande parte graças ao marechal de campo Model, que estava a almoçar num hotel em Arnhem quando o ataque aerotransportado começou e saiu para organizar a resposta pessoalmente. O 30º Corpo avançou mais lentamente do que o calculado devido às emboscadas na única estrada disponível, que os soldados começaram a chamar de Hell's Highway, Estrada do Inferno. A 27 de setembro, os sobreviventes da 1ª Divisão Aerotransportada Britânica, cercados durante 9 dias, sem comida, sem munições e a usar a água da chuva, foram evacuados através do Reno durante a noite. Os alemães capturaram quase 6.000 prisioneiros, metade feridos. As perdas aliadas totais atingiram cerca de 15.000 homens. A Market Garden não mudou o resultado final da guerra, mas mudou a sua cronologia. Se tivesse sido um sucesso, os aliados teriam cruzado o Reno em setembro de 1944 e poderiam ter chegado a Berlim na primavera de 1945 antes dos soviéticos. A Conferência de Paz, o mapa da Europa, a linha da Cortina de Ferro, tudo poderia ter sido distinto. O fracasso de Arnhem significou que a guerra continuou por mais 8 meses, custou centenas de milhares de vidas adicionais e permitiu que o Exército Vermelho chegasse primeiro a Berlim, Varsóvia e Viena. 15. A Ofensiva das Ardenas,
O último jogo de dados de Hitler, 16 de dezembro de 1944 a 25 de janeiro de 1945. No dia 16 de dezembro de 1944, às 5h30 da manhã, 1.900 canhões alemães abriram fogo simultaneamente ao longo de uma frente de 135 quilômetros nas Ardenas. O efeito foi desorientador. Os soldados americanos saíram dos seus sacos-cama e agacharam-se no fundo das suas trincheiras, foxholes. Quando o bombardeamento terminou, viram uma luz estranha. Não era o amanhecer. Era a luz artificial da lua. Holofotes alemães que refletiam o seu feixe nas nuvens para iluminar o avanço da infantaria com camuflagem de neve. Hitler chamara a operação Outono Nebuloso. O seu objetivo declarado era retomar Antuérpia, cortar o abastecimento do grupo de exércitos aliado do norte e forçar uma paz negociada. Os seus próprios generais sabiam que era uma fantasia. O general Feldmarschall Rundstedt, cujo nome seria associado à ofensiva, embora não fosse o seu autor, considerou-a simplesmente irreal. O general Oberst Joseph Sepp Dietrich, comandante do 6º Exército Panzer SS, que devia ser a ponta de lança, disse após a guerra: tudo o que tinha de fazer era atravessar o rio, capturar Bruxelas e depois tomar o porto de Antuérpia. Tudo isto em dezembro, janeiro e fevereiro, através do terreno mais difícil da Europa Central, no pior período invernal em 20 anos e com tropas que eu sabia estarem esgotadas. A ponta mais avançada da ofensiva foi o Kampfgruppe Peiper, com o Obersturmbannführer Joachim Peiper à frente, comandando tanques Tiger II de 68 toneladas, atravessando campos de minas literalmente à força quando as pontes eram destruídas. Peiper avançou extraordinariamente longe. No dia 17 de dezembro, soldados da sua unidade massacraram 84 prisioneiros americanos desarmados em Malmedy. Mas os americanos resistiram. A 101ª Divisão Aerotransportada, ainda a recuperar da Market Garden, foi enviada em caminhões para Bastogne, o nó de comunicações-chave, e defendeu-a enquanto cercada durante dias. Quando o general alemão enviou a Bastogne uma nota exigindo a rendição, o general Anthony McAuliffe respondeu com uma única palavra: nuts, estupidezes. Eisenhower respondeu à crise com rapidez. Na Conferência de Verdun, a 19 de dezembro, quando os outros generais pareciam deprimidos, foi Patton quem tomou a iniciativa. Pare as minhas ofensivas em direção ao leste. Preciso de 48 horas para girar o 3º Exército para o norte e aliviar Bastogne. Os seus generais disseram-lhe que isso era impossível. Patton fê-lo em 3 dias. A 26 de dezembro, as colunas do 3º Exército romperam o cerco de Bastogne. A ofensiva das Ardenas foi contida e depois revertida. Mas para a Alemanha, o custo foi catastrófico. Entre 60.000 e 100.000 baixas e a perda de reservas blindadas que jamais poderiam ser substituídas. O exército alemão no oeste ficou irrevogavelmente enfraquecido para a defesa do próprio Reich. 16. Dresde, Hamburgo e a ofensiva de bombardeamentos estratégicos. O debate que permanece, 1943 a 1945. Falar da campanha de bombardeamentos estratégicos como um momento que mudou a guerra requer honestidade historiográfica. O debate sobre a sua eficácia real continua a ser um dos mais controversos da Segunda Guerra Mundial. Em julho de 1943, a Operação Gomorra, os ataques a Hamburgo, criou pela primeira vez na história uma tempestade de fogo artificial. As condições de calor extremo geraram ventos de até 240 km por hora que sugaram as pessoas para as chamas. Aproximadamente 37.000 civis morreram numa semana. Albert Speer, o ministro do armamento alemão, disse a Hitler que se os aliados realizassem 6 ataques semelhantes a outras cidades industriais, a produção de armamentos colapsaria. Não o fizeram. Os aliados continuaram os bombardeamentos, mas sem se concentrarem sistematicamente
nos estrangulamentos industriais. A produção de armamentos alemã, de facto, atingiu o seu máximo em 1944 sob a direção de Speer, apesar dos bombardeamentos. A questão é o que teria sido essa produção sem os bombardeamentos. A resposta da maioria dos historiadores é muito mais alta. Os bombardeamentos destruíram cidades, mataram centenas de milhares de civis e forçaram a Alemanha a dedicar recursos enormes, incluindo divisões completas de artilharia antiaérea, caças que de outra forma teriam voado na frente oriental e mais de 1 milhão de trabalhadores em reparações à defesa aérea. Mas o custo foi também enorme para os aliados. O Bomber Command britânico perdeu 55.573 aviadores mortos durante a guerra, a taxa de baixas mais alta de qualquer serviço britânico. Quase 90 tripulações da 8ª Força Aérea Americana aterraram deliberadamente na Suécia ou Suíça para serem internadas. A 13 e 14 de fevereiro de 1945, o bombardeamento de Dresde, uma cidade com importância industrial limitada, mas cheia de refugiados que fugiam do Exército Vermelho, matou entre 22.000 e 25.000 pessoas, segundo a estimativa mais recente e rigorosa da Comissão Histórica Alemã de 2010, embora os números tenham sido exagerados até 1 milhão em alguns relatos. Dresde tornou-se o símbolo mais controverso de uma estratégia que misturou objetivos legítimos com a destruição em massa de civis. O que é claro, o ataque ao sistema de combustível sintético alemão a partir de meados de 1944 foi o aspecto da campanha de bombardeamentos que mais efetivamente paralisou a capacidade operacional alemã. Quando a Luftwaffe e as divisões Panzer começaram a ficar sem combustível no inverno de 1944 a 1945, foi em parte uma consequência direta da destruição de refinarias e fábricas de combustível sintético. 17. O Holocausto e a decisão da solução final. A máquina de matar em funcionamento, 1942. Em janeiro de 1942, em uma vila às margens do Lago Wannsee, em Berlim, 14 altos funcionários do Reich reuniram-se por menos de 2 horas para coordenar o que seus documentos chamavam de a solução final para a questão judaica. O Protocolo de Wannsee, redigido por Adolf Eichmann e assinado por Reinhard Heydrich, é um dos documentos mais frios e perturbadores da história. Um registro burocrático da decisão de assassinar 11 milhões de pessoas. Isso não ocorreu no vácuo, nem foi simplesmente a execução de um plano que sempre havia existido como tal. A decisão de industrializar o assassinato emergiu de uma confluência de fatores. A frustração das deportações em massa para o leste, enquanto a guerra na URSS não terminava como o esperado. A radicalização ideológica sob a pressão da guerra e o impulso assassino que os Einsatzgruppen, os pelotões de fuzilamento móveis que seguiam a Wehrmacht no leste, haviam demonstrado ser possível desde o verão de 1941. Treblinka, construída no nordeste da Polônia em 1942, não tinha fábricas, seleção médica ou trabalho forçado. Era exclusivamente um centro de extermínio imediato. Em aproximadamente 15 meses de operação, entre julho de 1942 e agosto de 1943, as estimativas mais aceitas calculam que entre 700.000 e 900.000 pessoas foram gaseadas ali. A equipe contava com apenas algumas centenas de homens. O historiador Lawrence Rees, em seu estudo exaustivo sobre o Holocausto, documenta como os perpetradores, a maioria deles homens comuns antes da guerra, se adaptaram progressivamente à violência. O processo não foi a obediência cega a ordens irresistíveis, foi a normalização gradual do crime em um sistema que premiava a brutalidade e punia a compaixão. O Holocausto importa no contexto deste roteiro não por fazer parte da estratégia militar da guerra, mas porque é inseparável dela.
Hitler sacrificou recursos militares escassos, trens, pessoal, munição, para continuar o extermínio mesmo quando a guerra já estava perdida. As deportações para Auschwitz, vindas da Hungria na primavera de 1944, continuaram enquanto os aliados desembarcavam na Normandia. Até os últimos dias do Reich, a máquina do genocídio continuou funcionando. 6 milhões de judeus assassinados, milhões de outros poloneses, soviéticos, ciganos, deficientes, homossexuais. O Holocausto não mudou o resultado da guerra. Foi o que a guerra foi, em seu âmago mais sombrio. 18. O 20 de julho. O atentado falhado e a derrota que não foi. 20 de julho de 1944. Às 12 horas e 42 minutos do dia 20 de julho de 1944, o coronel Klaus von Stauffenberg saiu da sala de conferências do quartel-general de Hitler, a Toca do Lobo, a Wolfschanze, em Rastenburg, com o pretexto de fazer um telefonema. 4 minutos depois, uma bomba escondida numa pasta de couro explodiu debaixo da mesa onde Hitler continuava a reunião. Hitler sobreviveu. A pasta tinha sido movida, acidentalmente, para o outro lado de uma perna grossa de carvalho da mesa pelo coronel Heinz Brandt, que precisava de espaço para se debruçar sobre o mapa. Esse obstáculo de madeira absorveu parte da onda de choque. 4 das pessoas presentes morreram. Hitler saiu com o uniforme destroçado, perfurações nos tímpanos, queimaduras e uma mão ferida. O coronel Friedrich von der Schulenburg, o mesmo ex-embaixador em Moscovo que tinha tentado avisar Stalin sobre a Operação Barbarossa, foi um dos conspiradores executados. Foram julgados perante o Tribunal do Povo pelo juiz Roland Freisler, que os submeteu a humilhações públicas. A maioria foi executada por estrangulamento lento com cordas de piano na prisão de Plötzensee, e várias das execuções foram filmadas para que Hitler as visse à noite. Se a bomba tivesse matado Hitler a 20 de julho de 1944, a guerra teria terminado meses antes. Os conspiradores tinham contactos com os aliados ocidentais. O sucessor na cadeia de comando que os conspiradores tinham acordado era o general Ludwig Beck. Os termos de paz teriam sido negociados, provavelmente antes de o Exército Vermelho atravessar a linha do Oder. Em vez disso, Hitler sobreviveu com a convicção de que a providência o tinha protegido especialmente. Intensificou o seu controle sobre as operações militares, recusando qualquer retirada tática e ordenando a defesa até ao último homem de posições que já não tinham valor estratégico. Os últimos 10 meses da guerra na Europa custaram mais vidas, alemãs, soviéticas, aliadas e civis, do que os 4 anos anteriores. 19. As bombas atômicas, Hiroshima, Nagasaki e o fim de uma guerra, 6 e 9 de agosto de 1945. Em 6 de agosto de 1945, às 8 horas e 15 minutos da manhã, o bombardeiro B-29 Enola Gay abriu suas escotilhas sobre Hiroshima. Menos de um minuto depois, o equivalente a aproximadamente 13 mil toneladas de TNT detonou a 600 metros do solo sobre o centro da cidade. Estima-se que cerca de 80 mil pessoas morreram no instante da detonação, e muitas dezenas de milhares mais nos dias, semanas e anos seguintes, devido a queimaduras, radiação e lesões causadas pela onda de choque. A cidade inteira, uma base militar com uma população civil de cerca de 350 mil pessoas, desapareceu em uma nuvem de poeira ardente. O presidente Truman advertiu o Japão de que poderia esperar uma chuva de ruína vinda do ar, de um tipo nunca visto antes nesta terra. Em 9 de agosto, quando o Japão não havia respondido com uma rendição formal, uma segunda bomba caiu sobre Nagasaki. Aproximadamente 35 mil pessoas morreram no ato. Nesse mesmo dia, o Exército Vermelho cruzou a fronteira da Manchúria com 1,5 milhão de soldados, atacando o exército de Kwantung japonês.
A decisão de usar as bombas continua sendo um dos debates mais profundos da história moderna. Os defensores argumentam que a invasão terrestre das ilhas japonesas, a Operação Olympic para Kyushu, estava prevista para novembro de 1945, teria custado centenas de milhares de vidas americanas e possivelmente milhões de japoneses. Com base no fato de que cerca de 25% da população civil de Okinawa morreu durante a Batalha Ali, uma operação equivalente nas ilhas principais teria produzido números incomparáveis. Os críticos apontam que o Japão já estava militarmente à beira do colapso devido ao bloqueio naval e aos bombardeios das cidades, e que a decisão também teve uma dimensão de demonstração de poder em relação à União Soviética, já que as negociações de Potsdam ocorriam simultaneamente. Stalin já sabia sobre a bomba. Seus espiões no Projeto Manhattan o haviam informado sobre o teste no Novo México em 16 de julho de 1945, 2 dias antes de Truman mencionar o fato a ele em Potsdam. A anedota é reveladora. Quando Truman disse a Stalin que os Estados Unidos tinham uma nova arma de poder em comum, Stalin apenas assentiu com a cabeça e disse que esperava que ela fosse de ajuda. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito dirigiu-se pelo rádio ao seu povo pela primeira vez. A voz era entrecortada, a dicção imperial quase incompreensível para um ouvinte comum. Mas a mensagem era clara. O Japão aceitava os termos da Declaração de Potsdam. A guerra havia terminado. Sem as bombas atômicas, na avaliação do historiador Anthony Beevor e de outros, o imperador não teria encontrado a vontade tranquila que demonstrou para impor a rendição aos militares, que queriam continuar combatendo a partir de cavernas nas montanhas. A guerra teria durado pelo menos até 1946. 20. Stalingrado como símbolo, Berlim como conclusão. O momento em que a cortina caiu, 25 de abril a 8 de maio de 1945. Em 25 de abril de 1945, soldados do Exército Vermelho e tropas americanas encontraram-se no rio Elba, perto de Torgau. Abraçaram-se, fotografaram-se, beberam vodka. O Reich, que deveria durar 1000 anos, estava com os dias contados. Em Berlim, o Exército Vermelho fechava o cerco. O general Vassili Chuikov, o mesmo que tinha defendido Stalingrado metro a metro com o 62º Exército, agora comandava o 8º Exército de Guardas, que avançava a partir do sul sobre a capital alemã. Zhukov atacava a partir do leste. As últimas defesas da cidade eram sustentadas em parte por voluntários da juventude hitlerista, adolescentes armados com Panzerfausts, que nem tinham terminado a escola. Hitler tinha rejeitado todas as ofertas de rendição e todos os pedidos de retirada. Em 30 de abril de 1945, com os soviéticos a menos de 1 quilômetro do bunker da chancelaria, Adolf Hitler deu um tiro na têmpora direita. Eva Braun, com quem se tinha casado na noite anterior, tomou cianureto. Os seus corpos foram levados para o jardim da chancelaria e queimados com gasolina. O marechal de campo Wilhelm Keitel assinou a rendição incondicional alemã na madrugada de 8 para 9 de maio de 1945, perante o marechal Georg Zhukov, em Karlshorst, Berlim. Na Europa, a guerra tinha terminado. O que tinha mudado em 6 anos naqueles 20 momentos? A supremacia aérea americana e britânica destruiu a capacidade alemã de combater em movimento. A coragem dos combatentes de Dunkerque permitiu que existisse um exército britânico para fazer a guerra. A Batalha da Grã-Bretanha impediu que a Alemanha fechasse o Atlântico. Midway preservou a capacidade americana de contra-atacar no Pacífico. Stalingrado demonstrou que o exército mais poderoso da Europa podia ser destruído. Pearl Harbor e a declaração de guerra de Hitler trouxeram para o conflito a maior economia industrial do mundo. O Lend-Lease forneceu os materiais sem os quais nenhum desses momentos teria ocorrido. E, subjacente a tudo, a decisão da Alemanha de lutar uma guerra de extermínio contra os povos eslavos, contra os judeus, contra todos aqueles que declarou subhumanos,
fez com que os seus adversários tivessem razões que vão além da geopolítica para não cederem. Leva-se os homens mais longe quando sabem o que acontece se perderem. Em 8 de maio de 1945, a Europa contava os seus mortos. Ainda os conta.